O Apocalipse, um dos livros mais misteriosos e temidos da Bíblia, foi escrito pelo discípulo amado de Jesus, João, que estava em Patmos, escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Dentre todos os discípulos de Cristo, ele foi o único que não foi martirizado, mas sim exilado nessa ilha. Apesar da fama que o Apocalipse carrega, você já se perguntou quais são as suas profecias? Como é o processo desde os sinais preliminares até novo céu e nova terra? Sinais preliminares. Vamos começar então pelo início, pelos sinais preliminares. Antes mesmo dos selos, trombetas ou grandes julgamentos e taças, a Bíblia descreve uma fase inicial de sinais, uma espécie de aviso sobre como serão os tempos finais. Esses sinais são muito mais do que apenas eventos isolados. Eles são marcas da humanidade em transformação e desafio espiritual. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus conversa com seus discípulos sobre o que irá acontecer antes dele voltar e do fim dos tempos ser instaurado na terra. Nesse discurso, ele menciona algumas coisas que aconteceriam várias e várias vezes ao longo da história da humanidade, mas que um olhar atento saberia identificar como um sinal. E que seriam esses sinais? Guerras e rumores de guerras, nações entrando em conflito umas com as outras, fomes e terremotos em vários lugares, sinais cósmicos e eventos naturais, falsos mestres e profetas prontos para enganar todo mundo. Esses sinais são conhecidos como o princípio das dores, ou os sinais preliminares do fim. Tá, mas e depois? O que vem a seguir? A abertura dos 7 selos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dos 7 selos do Apocalipse, não é mesmo? Após os sinais preliminares, a Bíblia apresenta uma das visões mais intensas e simbólicas do livro do Apocalipse: a abertura dos selos. É descrito que João vê o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, se aproximando de um livro sagrado com 7 selos. Ninguém, exceto o próprio Jesus, é digno de abrir aqueles selos. Conforme cada um dos selos é rompido, um novo quadro profético surge, revelando aspectos do juízo final, aflição e movimentação espiritual e histórica na humanidade. Cada selo representa um sinal ou evento significativo e, conforme muitos acreditam, eles já estão sendo abertos hoje mesmo. O primeiro selo representa o cavalo branco. Quando ele é quebrado, João vê um cavaleiro num cavalo branco, portando um arco e recebendo uma coroa. Em Apocalipse 6:2 está escrito: Eu olhei e eis que apareceu um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Esse selo é o aviso da falsa paz que irá enganar a todos antes do pior acontecer. Além disso, ele também traz um aviso contra falsos profetas que irão se anunciar ao mundo prometendo paz e representando o caminho, quando, na verdade, são nada mais do que o cavalo branco da enganação. O segundo selo representa o cavalo vermelho. Quando este selo é removido, surge um cavalo vermelho e o seu cavaleiro terá autoridade para tirar a paz da terra e instaurar o conflito. Em Apocalipse 6:4 é dito que saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado nele foi dado poder para tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A sua representação é clara: a guerra. Nós já temos passado por 2 guerras mundiais na história da humanidade e todos concordamos que dificilmente sobrevivemos a uma terceira. Inclusive, é justamente por isso que qualquer aumento na tensão de conflitos atuais, como a guerra na Ucrânia, faz com que o mundo todo observe com olhos atentos, tentando observar se o segundo selo já foi rompido ou está prestes a romper. O terceiro selo representa o cavalo preto. Em Apocalipse 6:5 e 6 é dito que: Eis que eu olhei e apareceu um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha na mão uma balança,
eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Este selo representa a fome, escassez e dificuldades econômicas, onde a medida de comida acaba se tornando cara e rara. É bem verdade que, em séculos passados, a humanidade enfrentou maiores problemas com a fome mundial, ao mesmo tempo que, mesmo com os enormes avanços tecnológicos, ainda há milhões de pessoas ao redor do mundo que não possuem o mínimo para se alimentar diariamente. Será que isso significa que nós ainda não entramos no terceiro selo? Ou, tendo já sido aberto no passado, nós nunca conseguimos restaurá-lo? O 4º selo representa o cavalo amarelo. Em Apocalipse 6:8 é dito: eu olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Sem delongas, o 4º selo é a própria morte. Este selo representa a morte em diferentes formatos, seja através de guerras, fomes, doenças ou catástrofes, nos lembrando da fragilidade da vida humana e a consequência dos demais selos. Recentemente, o último grande evento mundial que nos fez lembrar dessa fragilidade foi a longa e dura pandemia de Covid-19. Conforme estimativas da OMS, cerca de 15 milhões de pessoas foram vítimas da doença ao redor do mundo. Se somarmos a este número vítimas das guerras, fomes e demais catástrofes, podemos dizer que esse selo já foi aberto? O 5º selo representa os mártires. Em Apocalipse 6, 9 e 10 é dito que, havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Quando o 5º selo é aberto, João vê as almas daqueles que foram mortos em honra da palavra divina, os mártires, as testemunhas do Senhor. Eles clamam por justiça e aguardam pacientemente pela retribuição divina. Esse selo funciona como um lembrete profundo de que a fidelidade em meio à perseguição tem um valor eterno para todos aqueles que verdadeiramente creem. O 6º selo representa os sinais cósmicos. Esses sinais cósmicos também são descritos como grandes perturbações cósmicas, ou seja, um enorme terremoto, o sol escurecendo e a lua virando sangue e até mesmo estrelas caindo do céu. Em Apocalipse 6, 12 a 14, é dito que eu olhei quando abri o 6º selo e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como um pano de saco de crina e a lua toda como sangue. E por fim, temos o 7º selo. Quando este selo é aberto, há um silêncio profundo no céu. Em Apocalipse 8:1 é descrito: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. Esse silêncio marca o fim da sequência dos selos e o início de uma nova série de juízos, as trombetas dos 7 anjos. É exatamente para essa nova etapa que nós iremos agora mesmo. As 7 trombetas. Assim que o último dos selos for aberto, a narrativa do Apocalipse entra um novo ciclo, as 7 trombetas. Aqui, os anjos são instrumentos de anúncio, sendo que cada trombeta, quando tocada, traz consigo uma declaração sobre o destino da humanidade e da criação. E claro, vamos conferir como funciona uma a uma. A primeira trombeta representa fogo misturado com sangue. Quando o primeiro anjo sopra a primeira trombeta, uma chuva de granizo, fogo e sangue será lançada sobre a terra. 1/3 de todo o planeta, com as árvores e toda a vegetação verde, será queimado. A segunda trombeta representa a montanha ardente que é jogada no mar. Dessa vez, algo ainda mais dramático é anunciado. Uma grande montanha em chamas caindo no mar. 1/3 de toda a água será transformada em sangue. Mas não apenas isso. 1/3 dos navios será destruído e 1/3 de todas as criaturas marinhas irá morrer. A terceira trombeta
é a estrela Absinto. Assim que essa trombeta for soada, uma estrela cairá do céu, tornando amargo 1/3 de todos os rios. Essa estrela se chama Absinto, e todos os que beberem dessa água amarga irão trazer para si sofrimento e mortes. A quarta trombeta é a escuridão no céu. Assim que ela for tocada, 1/3 de todos os astros celestes irá se apagar, ou seja, será quase como se o dia virasse noite. Este sinal cósmico trará desorientação, medo e uma mudança radical em tudo aquilo que nós acreditamos ser a ordem natural das coisas. A quinta trombeta traz consigo as pragas da penitência. Essa é definitivamente uma das imagens mais assustadoras do Apocalipse. Quando essa trombeta for soada, uma estrela cairá do céu, abrindo atrás de si um enorme abismo, liberando nuvens de fumaça e criaturas semelhantes a gafanhotos, mas com o poder de um escorpião. Que loucura! Todos aqueles que não tiverem o selo de Deus serão atormentados pelos males dessa trombeta por 5 meses. A sexta trombeta é o exército de cavalaria. Quando ela soa, 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates são libertados. Esses anjos lideram um exército gigantesco com milhões de cavaleiros, cuja missão é uma só: eliminar 1/3 de toda a humanidade, mais de 2 bilhões de pessoas. Isso será levar a humanidade a um ponto de profunda crise física e espiritual. Por fim, temos a sétima trombeta, o reino de Deus revelado. Quando essa trombeta é tocada, ela não traz consigo nenhuma calamidade. Em vez disso, ela traz vozes do céu proclamando: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, seguida da declaração de que Deus reinará para sempre. Ela serve como um prelúdio para as fases finais do juízo e a consumação dos tempos. Mas isso não é tudo. Ainda há outras profecias para o fim do mundo previstas no Apocalipse. As bestas do Apocalipse. No capítulo 13 de Apocalipse, João descreve 2 figuras sombrias que irão surgir no fim dos tempos. As 2 bestas do Apocalipse. Essas bestas representam poderes de engano e oposição a Deus. Elas vão além do que apenas animais simbólicos, representando sistemas e líderes mundiais corruptos que se erguem sob influência do dragão, ou seja, de Satanás, trabalhando juntos para enganar e dominar a humanidade. A primeira besta irá aparecer surgindo do mar. Em Apocalipse 13, de 1 a 7, é dito: então eu me coloquei na areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O dragão irá conceder a essa besta grande autoridade, com o mundo se espantando ao ver que uma de suas cabeças, que parecia mortalmente ferida, será restaurada, o que fará com que muitas pessoas a adorem por isso. Com isso, ela irá simbolizar um poder político e militar global, que se tornará objeto de adoração e obediência, perseguindo santos e exercendo seu domínio sobre os povos. A segunda besta virá não do mar, mas da terra. Ao contrário da primeira, essa besta tem 2 chifres que lembram os de um cordeiro, mas, além disso, a sua aparência também lembra inocência e religiosidade. Mas não se engane, ela fala como o dragão, revelando seu caráter enganador. A segunda besta é sempre interpretada como um líder religioso falso ou então uma autoridade espiritual que irá trabalhar em conjunto com a primeira besta para enganar o povo. Será normal, por exemplo, observá-la realizando falsos milagres. Quando as 2 bestas se unirem, elas representarão uma aliança de poder político e religioso que trabalhará contra a verdade e a liberdade dos fiéis. Enquanto a primeira tem como foco um domínio opressor,
A segunda trabalha através do engano e da propaganda. Ambas possuem um papel muito bem definido no Apocalipse. E claro, as bestas não serão a única grande ameaça aqui, pois ainda há mais profecias para abordarmos. O Anticristo. Claro, não podemos falar sobre as profecias do Apocalipse sem citá-lo, o Anticristo. Ele sempre é retratado como uma espécie de figura final da oposição a Cristo e ao plano de Deus. No entanto, vale lembrar que a sua imagem é construída numa combinação de textos de João, Paulo e Daniel, não se restringindo a Apocalipse, e que falam de alguém que nega, desafia e se exalta como o próprio Deus. É somente em 1 João 2,18 que a palavra anticristo é usada pela primeira vez, dizendo: conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado. João nos mostra que um anticristo é alguém que nega Jesus como Cristo, Filho de Deus, uma rejeição radical da fé cristã, uma posição rebelde. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo descreve como o homem da iniquidade, que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo representa o auge do engano, um tempo de rebelião espiritual, no qual o mundo inteiro estará dividido entre a verdade e a ilusão. Já há muitas pessoas ao redor do mundo apostando nessa ou naquela figura pública como sendo o anticristo. E você, teria alguma aposta? Enquanto você pensa, vamos prosseguir. Depois dos selos e das trombetas, a Bíblia descreve um ciclo ainda mais intenso: as 7 taças da ira de Deus. Registradas lá em Apocalipse 15 e 16, essas taças representam o derramamento da ira completa e final de Deus sobre a humanidade rebelde, principalmente quem escolheu se alinhar ao anticristo. As taças são descritas como 7 pragas, cada uma delas intensificando os efeitos da anterior. A primeira taça será derramada sobre a terra, e todos os que adoravam a besta e carregam sua marca serão afligidos por feridas malignas e dolorosas. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A segunda taça será derramada no mar, fazendo com que ele se torne completamente sangue, causando a morte de toda a vida marinha. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. A terceira taça é derramada em rios e fontes de água, com eles também se transformando em sangue. Agora, a destruição não é na vida marinha, mas sim naquilo que existe de mais essencial à vida humana: a água potável. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. A quarta taça será derramada sobre o sol, mas não para apagá-lo, pelo contrário, para deixá-lo ainda mais potente. Seus raios potencializados irão agora queimar as pessoas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Já a quinta taça é derramada sobre o trono da besta, mergulhando todo o reino do anticristo em trevas profundas. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e as pessoas mordiam as suas línguas de dor. A sexta taça será derramada sobre o rio Eufrates, para que as suas águas sequem e o caminho se abra, permitindo aos reis do Oriente se reunirem para a grande batalha do Armagedon. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Por fim, a sétima taça será derramada no ar, com uma poderosa voz proclamando que está feito, ou em algumas versões, está consumado. Após isso, ela será seguida de relâmpagos, trovões e um grande terremoto, com cidades do mundo inteiro sendo destruídas.
O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. As 7 taças marcam a expressão final da justiça de Deus contra a rebeldia dos humanos. Enquanto os selos e as trombetas carregam alguns aspectos de advertências, as taças representam a ira final, deixando claro que a paciência divina já não existe mais. Com isso, vamos para o próximo passo: a grande batalha. A Batalha do Armagedon. Ela é descrita na Bíblia como o confronto final. De um lado estarão as forças lideradas pelo Anticristo e pelas bestas, e, do outro, as forças divinas comandadas pelo próprio Cristo. A primeira vez que esse nome aparece em Apocalipse é no capítulo 16, verso 16, dizendo: E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apesar de muitos considerarem esse um evento puramente militar, na verdade, é uma batalha de dimensões espirituais e cósmicas. O ponto de partida para ela ocorre assim que a 6ª taça for derramada no Eufrates, fazendo as suas águas secarem. Essa ação indica a preparação de grandes exércitos que marcharão rumo a Israel. Ao mesmo tempo, diversos espíritos demoníacos irão percorrer o mundo, tentando convencer os governantes a se unirem contra Deus. Não se trata apenas de uma tensão política, mas também uma grande manipulação espiritual global. O local da batalha é o Megiddo ou Megido, o Monte de Megido. Trata-se de uma região real ao norte de Israel e que já foi lugar de vários confrontos históricos. Aqui, esse lugar está destinado a ser o ponto de convergência de toda a rebelião humana. Os exércitos se aliam contra o próprio Cristo, que aparece descrito montado num cavalo branco, liderando os exércitos celestiais. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, além de Rei dos Reis, sendo que apenas pela sua chegada as forças inimigas serão desfeitas. Não há uma longa e duradoura batalha. Pelo contrário, a intervenção divina é tão esmagadora que a vitória é imediata, com Cristo derrotando o anticristo e as bestas com o sopro da sua boca. Essa batalha simboliza a queda final do mal no mundo, encerrando a era de rebelião contra Deus e abrindo caminho para o reinado milenar de Cristo. Mas antes, há mais uma etapa: o julgamento final. Ele é descrito no Apocalipse como o momento em que toda a humanidade, vivos e mortos, comparecem diante do trono de Deus para prestar contas de suas vidas, de suas ações. Em Apocalipse 20:13, é dito que a morte e o Hades entregaram os mortos que haviam neles, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, simbolizando que o sofrimento, o pecado e a mortalidade deixam de existir para sempre. Para os fiéis, o julgamento final é um evento não de medo, mas de restauração. Ele marca a transição para a promessa maior. Um universo renovado, livre do mal, da dor, da injustiça. Maravilha, hein? Logo após esse julgamento, João descreve a visão do novo céu e da nova terra. Novo céu e da nova terra. Nesse novo mundo, aparece a Nova Jerusalém, descrita como uma cidade adornada como noiva preparada para o seu marido. É a definição gloriosa de uma união entre Deus e a humanidade. A cidade representa um reino onde não existe mais sofrimento. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Essa é a promessa final. Um lugar onde a presença divina se torna permanente e onde a relação entre Deus e seu povo é plena e sem barreiras. É um lugar onde não existe mais escuridão, literal ou espiritual, pois a luz que reina ali vem diretamente da presença de Cristo. A Bíblia fala de um rio de água viva fluindo do trono de Deus e bem ao lado dele crescendo a árvore da vida que produz frutos infinitamente e as suas folhas são capazes de curar as nações.
Não se trata apenas de um jardim inicial, mas sim de um reino eterno, totalmente redimido. O novo céu e a nova terra encerram a narrativa do Apocalipse com uma mensagem de esperança absoluta. Depois de toda dor, juízo e conflito descritos ao longo do livro, o propósito final não é destruição, mas renovação. Deus declara: "Eis que faço novas todas as coisas." E aí, você já conhecia todas essas profecias sobre o fim do mundo? O livro do Apocalipse não é apenas tragédia, mas traz uma esperança nova. Deixe nos comentários o que você achou. Nós agradecemos muito a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.